Saudações do crente docente, está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica dominical. Esperamos que vocês estejam gostando dos conteúdos ministrados aqui, espero que você possa curtir e compartilhar com o maior número de pessoas aquilo que você tem aprendido aqui neste canal, nesta ferramenta poderosa que Deus tem usado e abençoado. Também quero agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês, gravando essa lição para que a gente possa construir um conhecimento acerca da vida do apóstolo Paulo. Antes de mais nada, eu me chamo o professor Fabiano Souza e hoje nós vamos estudar a lição de número 7, cujo título é Paulo, plantador de igreja. Lembrando a você que nós estamos estudando a cartilha da nossa Escola Bíblica Dominical, cujo tema é o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Estamos estudando o quarto trimestre do ano de 2021 e essa cartilha nossa que nós estamos estudando, ela é a cartilha da editora CPAD, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Muito bem. Lição 7, Paulo, o plantador de igreja. Nosso texto áureo encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, que diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. A nossa leitura bíblica em classe é aquela leitura que você vai ter que fazer em sala de aula com seu aluno. Existem 3 textos aqui importantes que você precisa ler em sala. 1 Coríntios capítulo 3, do verso 6 ao verso 9, livro de Atos capítulo 13, do verso 1 ao 3, e também livro de Atos no capítulo 16, do verso de 1 ao 5, o verso 9 e o verso 10. O nosso objetivo geral dessa lição de hoje é motivar a igreja local para plantar mais igrejas. Os objetivos específicos é mostrar que Paulo foi um desbravador sobre uma gloriosa obrigação, sinalizar Antioquia como ponto de partida para o crescimento da igreja e pontuar as características de um plantador de igrejas. Muito bem. Paulo, o plantador de igreja. Paulo, ele deu origem ao movimento pentecostal no mundo. E aí não tem como eu falar do apóstolo Paulo e trazer à memória dos irmãos um acontecimento mais recente, quando Daniel Berg e Gunnar Wingren, missionários pentecostal sueco, iniciou um movimento que deu origem às Assembleias de Deus no Brasil. Eles chegaram aqui no Pará em 1910 e em 1911 eles iniciaram esse trabalho. E para a gente ter uma ideia da importância desse trabalho que nos impacta até hoje, é que em 2019 aproximadamente se levantou o número de 389.207 congregações assembleanas. Olha a grandiosidade desse trabalho que foi iniciado lá atrás, em 1910. E outro censo de 2020 constatou que já somos mais de 100 milhões de membros. Trabalho este que começou em uma casa, no evangelismo, no círculo de oração, no ponto de pregação, até chegar às congregações que hoje nós temos o conhecimento. Olha aí a importância desse trabalho de plantar a igreja. Olha os frutos desse trabalho desenvolvido por esses homens e outros homens de Deus que se desenvolvem hoje, que se destacam hoje no que se diz respeito à plantação de igreja. No tópico 1, Paulo desbravador sobre uma gloriosa obrigação, no subtópico Paulo desbravador, eu gostaria de trazer à memória dos irmãos, primeiro um acontecimento importante, é que no Evangelho de João, no capítulo 4, no verso 22, vai dizer que a salvação ela vem dos judeus. E no mesmo Evangelho, no capítulo 1, do verso 11 ao 13, vai dizer que ela veio para os judeus. E aí ele faz uma seguinte constatação: veio para o que era os seus, e os seus não receberam, vírgula, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então agora a salvação ela vai abarcar, ela vai comportar os que não eram judeus, porque os judeus não o receberam. E agora ela vai se estender aos gentios. Para você ter uma ideia, os gentios no mundo antigo era quem não era judeu. No mundo antigo era dividido entre judeu e gentil. E aí você vai ver alguém que era antes incapaz de receber a salvação, era considerado cerimonialmente impuro, e agora, segundo o Evangelho de João, ele vai
ter acesso, se assim quiser, à salvação, vai receber o poder de deixar de ser criatura e passar a ser filho de Deus. E aí quem Deus vai usar, quem Deus vai levantar para anunciar esse evangelho aos gentios? Aí você vai ver lá em Atos, no capítulo 9, no verso 15, o apóstolo Paulo recebendo o chamado para pregar aos gentios. E ele é considerado precursor na pregação dos gentios. Por que isso? Porque antes da conversão de Paulo, pouco se havia feito no que se diz respeito à pregação dos gentios. Então ele vai ser a espécie de um precursor. E ele confirma isso lá na sua carta aos Romanos, no capítulo 15, no verso 20, quando ele vai dizer que ele foi chamado para anunciar o evangelho, onde não havia sido ainda anunciado. Ele diz assim, ó, e desta maneira me esforcei para anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre o fundamento alheio. E para a gente ter uma ideia do que foi esse movimento desenvolvido pelo apóstolo Paulo, é que em Atos, no capítulo 19, no verso 10, vai dizer que todos da Ásia ouviam a mensagem do Senhor. Então estima-se que o alcance do ministério do apóstolo Paulo tenha chegado a aproximadamente 500 mil de pessoas. Paulo era um homem tão destacado que ninguém fundou tanta igreja em tanto pouco tempo como o apóstolo Paulo. E aí eu preciso tirar aqui algumas lições importantes disso que está acontecendo aqui, algumas lições práticas. Primeiro, que ainda dá tempo de você ser pioneiro na obra de Deus em alguma área do seu convívio. Seja ele na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na escola, na faculdade, no bairro. Você pode ser o primeiro a pregar a palavra de Deus em um desses ambientes que ainda não foi levada a palavra de Deus. Outra coisa importante é que todos nós temos um chamado. E o chamado de Deus é maior do que nós, então é normal que nós nos sintamos incapazes de cumprir esse chamado. Outra coisa importante é que descubra e não fuja do seu chamado. Continue em frente independente das oposições. Eu tenho uma forma de pensar muito particular, que eu acredito que o chamado de Deus é o plano que Ele tem para cada um de nós. Isso é o fato. Esse é o propósito principal da nossa caminhada com Ele. Isso é uma vocação que Ele tem nos capacitado. Eu penso que existem coisas na nossa vida que Deus nos manda fazer e que se nós não fizermos, Ele vai enviar outra pessoa melhor do que nós para realizar. Isso eu acredito. Mas eu acredito também que existe uma coisa chamada chamado, propósito, que se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Então, é importante a gente ter a convicção do nosso chamado. No subtópico 2, uma gloriosa obrigação, a gente vai ver lá em Atos 9, no verso 15, vai falar sobre o chamado do apóstolo Paulo. Em Efésios capítulo 3, no verso 1, vai falar que ele foi preso por isso. Eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, e ele se destaca pela ousadia qual ele cumpria o seu chamado, pela coragem e pela precisão. Paulo era cirúrgico naquilo que se refere à pregação do evangelho. Ele tinha convicção disso e ele ainda sabia, que aí corrobora para aquilo que eu penso com relação a chamado, de que se eu não cumprir o chamado, aquele propósito específico que Deus tem para a minha vida, nenhuma outra pessoa vai cumprir, senão eu. Lá em 1 Coríntios capítulo 9, 16, ele diz assim, ai de mim, se não pregar o evangelho. Aí ele consegue entender a obrigatoriedade desse chamado que ele tinha de pregar o evangelho. E a verdade prática que a gente pode tirar é que é uma pergunta que você pode fazer aos seus alunos ou até a você mesmo, como eu me faço constantemente. Será que nós já descobrimos qual é o nosso chamado? Isso é importante. Qual é o seu chamado? Para aquilo que você foi chamado. É importante a gente refletir sobre isso. No subtópico 3, plantação de igreja, parceria. 1 Coríntios capítulo 3, verso 8 e 9, nosso texto, nossa leitura bíblica em classe,
ele vai dar essa ideia de fundar a igreja como se fosse um plantio. Você planta a igreja e vai falar da importância do trabalho em conjunto no desenvolvimento de uma igreja, que é fato que ninguém faz nada sozinho, e principalmente se tratando de obra de Deus. Então, além dele ter a convicção do chamado dele, e ele sabia também, o apóstolo Paulo, exatamente qual era a sua função e a sua responsabilidade no que se refere à pregação do evangelho. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que ele planta, Apolo rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Muitas vezes a gente fica preocupado em não fazer a nossa parte e queremos fazer a parte que é de Deus. Então se preocupe em iniciar a pregação da palavra e deixa que Deus vai fazer o resto. Pode ter certeza que Deus não vai deixar de fazer a sua parte. Paulo sabia muito bem qual era a sua posição nesse ministério. Ele sabia muito bem que ele era um cooperador e juntamente com outros ele cooperava para o reino de Deus. Segundo capítulo, Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja. No subtópico 1, uma igreja missionária. Antioquia, ela era uma das 3 maiores cidades do Império Romano. Não era à toa que o apóstolo Paulo iniciou o seu ministério nesse lugar. Ele era o principal centro comercial e industrial da província romana da Síria. Então, ele era considerado, Antioquia ela era considerada a porta do Oriente. Ela também era chamada de Antioquia, a bela rainha do Oriente. Então, era um local de movimento, é um local de passagem de, digamos assim, daquele tempo, empresários, comerciantes daquele tempo. Então, não é à toa que se deu início a pregação do evangelho de Paulo aos gentios nesse lugar, que via gente do mundo antigo inteiro passar por este lugar. Em Atos, capítulo 13, do verso 1 ao 3, ele vai dizer que a Antioquia ela tinha recurso humano, era lugar de passagem de muitas pessoas, é lugar estratégico para a pregação e expansão do evangelho. Hoje, o que era Antioquia, hoje é a Turquia, a poderosa Turquia. Então, de fato, você vai ver o ministério do apóstolo Paulo de pregação aos gentios iniciando de uma forma estratégica. E uma lição prática que nós podemos tirar disso é que não basta a gente ter um chamado, é preciso estar sensível às estratégias de Deus para que haja uma eficácia no cumprimento do seu chamado. Então, além desse chamado, é necessário que se haja uma estratégia. E agora a gente vai conhecer no subtópico 2 do capítulo 2 dessa lição, a primeira viagem missionária, qual foi a estratégia que o apóstolo Paulo usou para plantar igrejas. Ele começa a plantar essas igrejas nessas viagens missionárias que ele faz. E na primeira viagem missionária, você vai encontrar os registros dela lá em Atos, no capítulo 13, quando Barnabé e Paulo eles são separados para anunciar o evangelho a oeste da região de Antioquia, e ele embarca junto com o João Marcos, um cooperador, para Seleucia. E aí eles cruzam o mar Mediterrâneo em direção a Chipre. E aí quando eles chegam lá em Chipre, eles começam a pregar em Salamina para um procônsul chamado Sérgio Paulo. E aí eles atravessam a ilha em direção a Pafos, eles encontram lá um falso profeta, que também é chamado de Elimás. E aí eles pegam esse encantador e aí esse encantador ele começa a se opor contra a pregação do evangelho. Afinal de contas, que naquele tempo esse procônsul, que era a espécie de um governador da ilha, geralmente eles tinham um encantador, né? Alguém próximo dele, digamos assim, um profeta, alguém para aconselhar, e era esse Elimás, só que esse Elimás ele era um falso profeta. E aí quando o apóstolo Paulo, quando Paulo e Barnabé chegam a pregar o evangelho para esse procônsul, ele sabia, Elimás, que se o procônsul aceitasse a Cristo, ele perderia o emprego dele. E aí ele vai se opor à pregação do evangelho. Mas não adianta, o apóstolo Paulo, ele chama Elimás de filho do diabo, e ele tem uma rusga ali com esse falso profeta, e aí ele entregou Elimás nas mãos do Senhor e disse a ele que ele ficaria cego. Isso aconteceu.
E aí o procônsul viu e ficou maravilhado e aceitou Jesus como único Senhor e Salvador. Também é importante a gente ressaltar que em Atos, no capítulo 13, no verso 9, vai ser a primeira vez que Saulo vai ser chamado de Paulo. E aí, dando prosseguimento a essa viagem missionária, ele vai plantando igrejas ao longo da rota dessa viagem. Paulo ele vai discursar também, uma outra estratégia, ele vai discursar nas sinagogas, ele vai discursar na sinagoga de Antioquia, da Pisídia. Ele recebe a oposição dos judeus, ele recebia a oportunidade para falar. Quando ele começava a falar que Jesus era o Messias, ele era expulso das sinagogas. Então ele saiu de Pafos, foi para Pergue, da Panfilha, e aí foi que João volta para Jerusalém, João Marcos volta para Jerusalém nesse tempo, nesse momento, e aí de lá eles foram para Antioquia da Pisídia, e aí ele pregava mais uma vez na sinagoga, e aí ele pregava num dia de sábado, um culto na sinagoga, para a gente ter uma ideia do que significa esse culto. Esse culto ele se iniciava recitava o Shema, que é Deuteronômio 6:4, várias vezes por dia, eles oravam, ele lia um texto do Pentateuco, dos primeiros 5 livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio, e aí lia um texto dos profetas, que ilustrava a lei, né? E aí tinha um sermão, que era a pregação, que quem escolhia quem iria pregar era o líder da sinagoga. E aí Paulo e Barnabé, eles sempre eram expulsos dessa sinagoga quando eles falavam que Jesus era o Messias. E aí no verso 15 a gente vai ver que é perguntado, alguém tem alguma palavra de conforto? Aí Paulo entra, ele começa a falar, ele começa a discorrer da história dos hebreus, desde lá do início. Ele dá ênfase às alianças de Deus com o povo, a aliança abrâmica. Ele faz um resumão, né? Ele faz um resumo da história, da palavra de Deus. E ele fez isso também em Icônio, em Listra e Derbe, até eles retornarem no final dessa viagem missionária, até que eles retornam a Antioquia. Então, nesse caminho, ele foi pregando o evangelho, ele foi anunciando o evangelho e ele foi plantando igrejas, que se iniciaram muitas vezes em casa, no ponto de pregação, num círculo de oração, até que esses pontos eles foram crescendo, foram se tornando cada dia, recebendo cada dia mais adeptos, e aí se tornaram em congregações. No subtópico 3, vai falar da segunda viagem missionária de Paulo, depois do Concílio de Jerusalém, em Atos 15, se você quiser aprofundar um pouco mais sobre isso. A questão central desse concílio, que é uma reunião doutrinária organizada pelos líderes religiosos da época, era com relação aos ritos mosaicos. E o principal deles era a circuncisão. Eles discutiam que os gentios eles deveriam cumprir a lei mosaica. Será que isso deveria ser assim? E aí entra nessa discussão, o apóstolo Paulo também entra nessa discussão para falar acerca disso. Será que aquilo que os judeus tinham sido recebido como instrução, como lei de Moisés, serviria para os gentios? E aí esse foi o tema principal. E aí após isso se inicia uma segunda viagem missionária. Em Atos 16:9 você vai ver o Espírito Santo mudando o rumo dessa viagem, impedindo que o apóstolo Paulo chegasse à Ásia, né? Ele vai visitar algumas igrejas que ele plantou na primeira viagem missionária. Ele vai do Oriente para o Ocidente. Ele passa pela Macedônia e aí recebe em sonhos uma visão, né, de alguém pedindo ajuda na Macedônia. Aí ele vai para Derbe, Listra, Troas, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto, Éfeso e outras cidades. E ele vai confirmando essas igrejas que ele havia fundado na primeira viagem missionária. Qual que é a verdade prática que a gente pode tirar sobre isso? A verdade prática é que nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, é Ele quem dá a estratégia. E mesmo o Espírito Santo de Deus dando a estratégia, isso não impediu que o apóstolo Paulo tivesse dificuldades, oposição, mas com a presença do Espírito Santo de Deus, ele continuou a avançar. Então, permita-se ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. A verdade é que muitas vezes não vai te poupar de oposições, de dificuldades, mas vai te dar a certeza da chegada até o final e do cumprimento do propósito. Em Atos 13, nessa primeira viagem missionária, ele é dirigido pelo Espírito Santo de Deus.
na maioria do trajeto por estradas, que facilitou o deslocamento dele. Ele visitou estrategicamente centros culturais importantes, onde havia um movimento muito grande de pessoas, e ele também pregou o evangelho nas sinagogas, onde muitas vezes ele foi expulso delas. Na segunda viagem missionária, ele torna as cidades que já havia pregado antes. O Espírito Santo muda a estratégia dele, não deixa que ele passe pela Ásia, mas mesmo assim ele vai confirmando as igrejas que ele havia fundado na primeira viagem missionária. Chegamos no capítulo 3 da nossa cartilha, que vai falar sobre as características de um plantador de igreja. No subtópico 1, ele vai falar sobre motivado pelo chamado. Deus chama o apóstolo Paulo e confirma o seu chamado lá em Atos, no capítulo 9, no verso 17 a 22. Então esse é o ponto de partida. Atos 9, do verso 4 e 5. Em Atos 26, verso 14 ao 19, ele vai falar sobre a motivação. A motivação que fez com que ele implantasse a igreja e continuasse firme naquilo que ele havia sido chamado. E aí é interessante a gente entender que a motivação tem que vir de quem chama. A gente não pode tentar buscar motivação de pessoas alheias ao seu chamado ou de circunstâncias. Se está dando certo, você está motivado. Se está dando errado, você está desmotivado. Porque se você colocar a sua motivação pautada em pessoas ou em circunstâncias, vai acontecer que hora você vai estar motivado e hora você vai estar sem motivação. Por quê? Porque pessoas são inconstantes. Circunstâncias mudam. Se você colocar a sua expectativa, a sua motivação naquele que te chamou, que foi Deus, você sempre vai se manter motivado, porque nós servimos a um Deus que não muda. Então, a sua motivação, a minha motivação não pode vir de homem algum. Eu costumava brincar com um certo trabalho que eu exercia, que eu falava para sempre quando chegava um jovem novo para trabalhar junto, eu falava assim, olha, de tempo em tempo, de 5 em 5 minutos, você olha para o céu e você lembre-se para quem você está trabalhando. Não espere reconhecimento de quem está ao seu redor. Se vier o reconhecimento, ótimo, amém. Se não vier, você sabe quem que chamou e é dele que você tem que buscar a sua motivação para realizar. Então não espere de ninguém motivação, senão nós vamos ser inconstantes. 1 Coríntios 15, versículo 58 vai dizer: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, vem recompensa de Deus para você. Não se preocupe, continue avançando. Não se preocupe com o reconhecimento. Não busque se motivar por pessoas ou circunstâncias. Busque a sua motivação em Deus, porque é Ele quem garante o cumprimento do seu chamado. Subtópico 2 do capítulo 3 vai falar sobre experimentado no deserto da vida. Em Gálatas 1, 17 e 18, o apóstolo Paulo vai contar que ele passou 3 anos no deserto. Foi um momento de muito aprendizado. Ele teve experiências com Deus nesse tempo, foi capacitado, teve seu caráter forjado, e esse tempo fez com que ele saísse desse tempo mais forte. Então, uma coisa que a gente precisa aprender é que nem todo momento de adversidade que passamos é relacionado a castigo de pecado, mas muitos deles é para o nosso crescimento, é para o nosso fortalecimento, para que nós amadureçamos o nosso chamado. E é importante a gente também ressaltar que momentos de alegria, de bonança, a gente pode tirar sim ensinamento desses momentos, mas são nos momentos mais difíceis que a gente tira maiores ensinamentos, que a gente sai mais fortalecidos. Então o apóstolo Paulo ele também passou por isso. Não pense você que por você ter um chamado, você ter tido um contato especial com Deus, uma experiência nova com Deus, um chamado exclusivo, Deus falou direto contigo acerca de um chamado, isso não significa dizer que você não vai ter dificuldade, isso não significa dizer que você não vai ter que se preparar para cumprir esse chamado. A verdade é que aquilo que é de competência de Deus, Deus vai realizar, mas aquilo que Deus sabe que é de sua competência, você que vai ter que realizar, sou eu que vou ter que realizar. Então
apóstolo Paulo, ele, apesar de ter sido um homem que foi chamado por Deus, uma chamada linda, exclusiva de Deus, isso não fez com que ele prosseguisse na sua qualificação para que ele viesse a cumprir esse chamado. Então, o apóstolo Paulo não foi alguém que caiu de paraquedas, foi alguém preparado para realizar o seu chamado. E no subtópico 3, a igreja, segundo as Escrituras, no Salmo de número 27, no verso 4, vai dizer algo muito importante acerca da igreja. A igreja ela tem que ser regida pela palavra de Deus. A igreja ela tem que ser regida pela palavra de Deus. A igreja também é um lugar de relacionamento com Deus. No Salmo 27, no verso 4, ele vai dizer assim, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E aí, atenção, para contemplar a beleza do Senhor e aprender no seu templo. Então, além de adoração, a igreja, segundo as Escrituras, além de adoração, a igreja ela também tem que ter aprendizado, conhecimento. Então, além disso tudo, você ainda tem que ir para a igreja para você aprender. E aí o texto bíblico diz que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. A igreja também é um lugar de conhecimento, de crescimento, de relacionamento. Uma igreja que ela é regida, segundo a palavra de Deus, ela tem batismo com o Espírito Santo para capacitar o povo para o exercício do serviço da obra de Deus. Há profusões de dons, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12, do 28 a 31. Há também autoridade de expulsar demônios, de curar enfermos, há pregação da palavra, há ordem, há decência, há batismo nas águas, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a partilha da ceia. E uma igreja que ela vive segundo as Escrituras é uma igreja que aguarda a vinda de Cristo. A título de conclusão, eu espero que essa lição, a vida do apóstolo Paulo, as suas experiências possam te inspirar para você pregar o Evangelho na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, com vizinhos, no seu bairro. Então que você possa se sentir inspirado pelo apóstolo Paulo a cumprir esse chamado geral de pregar o Evangelho. E quem sabe você ser também pioneiro em alguma área da sua vida. A verdade é que você tem um chamado, você foi chamado desde o ventre da sua mãe, você não foi criado à toa, você não foi formado por Deus à toa. Existe um propósito específico de Deus para a tua vida. E aí, quanto mais rápido nós reconhecermos esse chamado, identificarmos esse chamado, mais tempo nós vamos estar no centro da vontade de Deus. E quando estamos no centro da vontade de Deus e cumprimos o nosso chamado, nós temos um Deus que é fiel, que nos ajuda, que nos guarda, que nos protege, e eu tenho certeza que você terá uma vida abençoada em nome de Jesus. Então continue, mesmo que se levante oposições, isso não significa dizer que Deus não está no negócio. As oposições nós aprendemos através da vida do apóstolo Paulo, é para o crescimento, é para forjar caráter, é para amadurecimento. Então, lembre-se sempre, se você está cumprindo um chamado que Deus determinou, o próprio Deus está contigo todo esse tempo, independente se as circunstâncias são favoráveis ou desfavoráveis. Então, nós vamos ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência. Mais uma vez eu te peço que você possa curtir, compartilhar para o maior número de pessoas, e que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa e que Deus abençoe a sua família.